Bom dia, pessoal. Continuando falando sobre morfologia dos insetos, a gente falou sobre os tipos de pernas, né? A importância das pernas dos insetos. Agora vamos falar sobre as asas, né? Dentre os apêndices locomotores, elas são as mais importantes, né? Haja visto que possibilita o inseto uma locomoção a uma distância muito mais longa. Vamos lá, então. Então, asas, né? A maioria dos insetos adultos é tetráptero, ou seja, possui 2 pares de asas. Se possui não, lembrando bem, 2 pares, são 4 asas, então são conhecidos como os indivíduos tetrápteros, ou seja, 4 pares de asas. A maioria, não são todos, tá? Então você vai ter indivíduos com 1, 2, 3, 4 pares de asas. Claro que tem indivíduos com 2, tem indivíduos sem nenhum, tá? Então tem essa variação. Então, mas a maioria tem 4 asas, ou seja, 2 pares de asas. Alguns apresentam um par de asas, que são os dípteros, ou seja, 2 asas, 2. Enquanto outros não apresentam asas, e aí são chamados de ápteros, ou seja, não possuem asas. Então nós temos aqui um par de asas, os dípteros, moscas, pernilongos, os borrachudos, os piuns, aquele lá, e indivíduos que não têm nenhum par de asas, também são conhecidos aqui, nesse caso, como traça, né? São as traças de livros, por exemplo, né? Não tem nenhum par de asas. Há aqueles que, apesar de possuírem asas, não voam. Eles têm asas, mas não voam. Ao longo do tempo, isso foi atrofiando. São os insetos aptésicos, é o bicho da seda, ele possui asas, mas não voa. E algumas baratas, como o Blatella germânica, ou a barata germânica. Então, nós temos aqui o bicho da seda. Ele já foi domesticado há muito tempo, é criado mais em ambiente fechado. Então, não precisa voar, tem alimento ali abundante, espaço reduzido, às vezes, então eles não precisam voar. Então, ao longo do tempo, foi perdendo essa capacidade de voar. E a barata germânica também, que tem essa característica de não voar. Então, o maior terror entre as pessoas, as mulheres, né, tem um pavor dessa barata que voa, né, dentro de casa, né, um terror dentro de uma casa, os gritos são constantes, né. Então, claro que tem as mulheres que têm coragem de matar uma barata, né, mas uma boa parte não tem. Claro que tem homem também que tem medo. As asas localizam-se nos segmentos torácicos do meso e metatórax, então a região mediana e a região ligada ao abdômen, né? Então é diferente das pernas, que tem um par de perna em cada segmento. As asas tem no segmento mediano e no segmento ligado ao abdômen. Então tem aqui, região ligada ao abdômen e a região ligada ou seja, no segundo segmento, primeiro, terceiro e segmento mediano, tá? No primeiro segmento não tem. Então, pessoal, aqui, geralmente, para quem trabalha com taxonomia, todas essas nevuras, elas são numeradas, elas recebem nomes, recebem número, para facilitar na taxonomia, principalmente isso aqui, essa mancha aqui, Então, separa as espécies, mas a gente não vai aprofundar quanto à classificação desses indivíduos aqui, porque demandaria muito tempo para isso, inclusive as aulas práticas. Então a gente vai só falar da importância das asas, as asas membranosas, as asas que têm variações quanto à capacidade de voo desses indivíduos, mas sabendo que todas essas nevuras elas são numeradas para que a gente facilite a vida de quem vai classificar. Beleza, quais são os tipos de asas? Isso é importante, né? Existem insetos que têm asas membranosas, asa fina e flexível, com nevuras bem distintas e muito comum.
São asas membranosas. No segundo par de asas da maioria dos insetos, e algumas podem conter escamas ou microcerdas, tá? As duas asas podem ser membranosas, mas tem inseto que o par de asa membranoso é só no segundo par, tá? A gente vai verificar, por exemplo, em dípteros, no caso das moscas, é asa membranosa. A libélulas, os dois pares de asas são membranosas, são finas, flexíveis, que a gente observa nitidamente as nervuras. Aqui contendo cerdas, né, microcerdas, que são, a gente chama também de escamas, no caso das borboletas e mariposas. Você percebe isso quando você pega nela, ela solta aquele pozinho, que são as cerdas, que dão a coloração, os desenhos nas asas desses indivíduos. Indivíduo que tem somente o segundo par de asa membranoso, o primeiro, no caso dos coleópteros, são duros, que é chamado de cóleo, então ele só serve para proteger o segundo par de asa e proteger também o inseto. Aqui os dois pares de asas são membranosos, isso facilita muito. Asa do tipo tegma, ou seja, possui aspecto pergaminoso, isso o primeiro par de asa, ou coriáceo, apresentando-se estreita e alongada, o primeiro par de asa. O segundo já tem asa tipo membranosa, né? Aqui no caso o exemplo, gafanhoto, baratas e grilos, né? A asa tipo mais flexível. Nos coleópteros a asa é totalmente dura, tá? No gafanhoto ela é tegma ou membranosa, e o segundo é a asa flexível, a asa transparente não, porque é colorida, mas ela é flexível. Ó, aqui. Hemiélitro, ou seja, possui a região basal da asa, tipo córeo, aqui, ó, asa mais flexível, tipo dos gafanhotos. E a apical, ela é membranosa, aqui, ó, ela é cheia de nervuras, tudo tipo da libélula. Então, o final da asa é assim, o início da asa, ela é córea. Então, a mistura das duas, no caso aqui, são os percevejos. Então, aqui, ó, a asa membranosa e a asa tipo tegma na parte basal. Existe a asa tipo élitro, que possui a asa anterior esclerotizada, ou seja, dura, cobrindo a asa posterior, que é a asa membranosa. Por exemplo, besouro e tesourinha. Tem esse tipo de asa. Aqui, ó. Asa flexível. Então, esse aqui só serve para proteger essa. Então, no caso da tesourinha, está aqui, ó, a asa dura. E a asa membranosa flexível está embaixo dessa. Quando ela precisa voar, ela abre a asa dura e libera a asa membranosa que está embaixo. Existem estruturas chamadas de balancinho halteres, ou seja, são presentes nos dípteros. Ou seja, o segundo par de asa atrofiou, em alguns casos é o primeiro par de asa que atrofiou, mas na maioria é o segundo. Atrofiou e formou uma estrutura chamada de balancinhos, que serve o quê? Para dar equilíbrio ao voo do inseto. São pequenos pesos que faz com que o inseto mantenha uma certa aerodinâmica, ou seja, facilite o voo. Então, se mostrar está aqui. São pequenos, mas que facilitam o movimento do inseto. Essa estrutura ela movimenta de um lado para o outro, facilitando o equilíbrio. Está aqui, ó, a estrutura. Então, ampliando, ó, tem inseto que é um pouco maior, mas são essas estruturas. Era um segundo par de asa que na evolução desse inseto ocorreu uma atrofia do segundo, ficou só um primeiro par de asa. Aqui o pseudo-halteres, ou seja, possui asas anteriores atrofiadas, e aqui no caso são o macho da Strepsitra, tá? Então tem o primeiro par de asa atrofiado, parece um brinco, né? Então esse aqui na verdade é o segundo, o primeiro par de asa que atrofiou, só mantém ativo o segundo. Asas do tipo franjada, aqui nós temos um inseto chamado Trips,
As asas são estreitas com longos pelos nas laterais, ó, tanto no primeiro quanto no segundo par de asas. Então são insetos com baixa capacidade de voo, pouca capacidade de voo. Então isso aqui foi se modificando, ficando bem estreitinho, e o resto tudo são como se fossem cílios, né? Pelos, tá aqui, ó. A gente vai falar muito desse indivíduo depois. Bem, pessoal, era só isso a respeito das asas. Então a gente tem que saber que insetos com asas membranosas têm uma excelente capacidade de voo. Insetos com asa dura, o primeiro par de asa, o voo não é tão bom, tá? Quando as asas são intermediárias, tipo élitro, né, que a gente fala, ou seja, parte membranosa, parte coriácea, ele tem uma certa capacidade de voo. Mas o indivíduo que tem as duas asas membranosas é o que apresenta maior capacidade de voo, ou seja, consegue se locomover uma distância maior. E são esses que se dispersam muito mais facilmente, sem depender de outros meios para ocorrer a dispersão. Bem, pessoal, era só isso. Obrigado e tenham todos um bom dia.